Olha, parabéns pra Crise nas Infinitas Terras parte 2, hein? Então, de parabéns! Conseguiram a proeza de ser pior que Lanterna Verde Beware My Power e pior que Liga da Justiça Warworld. Como é que conseguiram fazer uma animação tão chata envolvendo Crise nas Infinitas Terras? Gente, vocês não têm noção, eu tô com muita raiva. Vai ser um daqueles vídeos. A primeira parte aqui, quando saiu, nós criticamos a qualidade da animação, dava pra ver que o orçamento estava muito limitado, os rostos dos personagens não acompanhavam a performance dos atores, e as performances de voz também estavam muito abaixo, especialmente o do Batman. Só que pelo menos na parte 1, a gente teve uma história, tinha um roteiro, um protagonista. A história do Flash, você quer criticar ou não, que é muito diferente das HQs, e é mesmo, mas pelo menos a história ali com o Flash termina com algo bem emocionante. Um ponto positivo de roteiro numa adaptação que é difícil de fazer de Crise nas Infinitas Terras. E por causa disso, apesar da primeira parte ser muito feia, pelo menos teve roteiro. Eu pensei que eles iriam conseguir manter a qualidade do roteiro. Mas, gente, como é que eles conseguiram fazer esse roteiro? Como é que eles conseguiram fazer 1h30 de Crise sem acontecer nada? 30 minutos de flashback do pirata psíquico da Supergirl, sendo que a gente já sabia tudo o que acontecia com a Supergirl. Ninguém se importa com o pirata psíquico, com todo respeito, ninguém se importa com o pirata psíquico. Mas o roteiro tem maluquice total que tem que ficar mostrando flashback que liga com Sociedade da Justiça, que liga com aquele negócio do Aquaman na Segunda Guerra Mundial, que liga com ele podendo viajar para as outras terras, com o Senhor Destino. Pra quê? Tudo que essa animação tenta fazer nessa parte 2 é terrível, péssimo. E sabem aqueles problemas que aconteciam na parte 1? Que a direção era sem inspiração, que tinha um monte de cenas que os personagens pareciam parados uma animação de PowerPoint, animação sem vida, sem graça, tudo isso continua na parte 2. Uma animação arrastada, sem vida, sem alma, que não sabe nem o que quer fazer na história. A única explicação dessa animação ter esse roteiro tão whatever é que originalmente era para fazer 2 partes, mas daí alguém na Warner cresceu o olho e disse que tinham que fazer 3 partes, e eles tiveram que escrever um miolo pro filme, e eles chegaram nessa conclusão que dava para perder 30 minutos da animação mostrando a origem do pirata psíquico. Assim, ó, essa é a única explicação plausível, porque ninguém iria fazer um negócio desse na boa vontade. Não, na boa vontade eu não acredito. Só com uma arma apontar na cabeça para alguém escrever a origem do pirata psíquico no meio da maldita crise. E eu vou tentar exemplificar aqui toda essa minha raiva com o que acontece na história. Primeiro que a história começa mostrando o Batman protegendo uma das torres lá do monitor. Esse prólogo aí vai mostrar o Coringa junto com outros vilões atacando essa torre. E a primeira coisa muito ruim da animação é o trabalho de voz. O Batman Jason Ankles consegue estar pior do que no filme anterior, que a gente já tinha falado mal. Olha essa primeira cena aqui, ó. O comissário Gordon coringado, tá morrendo o coitado Gordon, e o Batman fica: Gordon, você é uma distração. Ah não, o Coringa, vou ter que derrotar eles. Damn that bastard. Velho, ele tá falando desse jeito, parece eu quando começo a gritar aqui e começo a ficar com vergonha pra não acordar todo o prédio com a minha voz. Não é possível! Ele não consegue aumentar o tom da voz. Ah, mas é o Batman, tem que falar trevão. Que nada! O Gordon tá morrendo, tem uma bomba no Gordon, o Gordon explode e o Batman não tem a menor reação. O Gordon explodiu. Pois é! E aqui já é erro de roteiro, já é erro de voz, já é erro de direção, de ritmo, tudo errado. Mas aí aparece a Bat-família, que eles estão na outra terra que o Batman tá protegendo essa torre. E o ponto todo dessa abertura é para deixar bem claro que o Batman tem uma certa briga aí com a Bat-família. Uma rusga interna, porque o Batman dessa Bat-família aí dessa terra era super família, e o Batman do Tomorrowverse é super isoladão. E é aquele comentário que eles tinham feito na primeira parte, que continua aqui, só que parece até que o Batman retrocedeu, porque depois de tudo que eles passaram na primeira parte, talvez você fosse entender que, bem, a Bat-família é importante, mas ele mal reconhece a importância deles.
mesmo com ele salvando o Batman diversas vezes na parte 1 e na parte 2. E ele continua desmerecendo os caras. Olha só o Coringa derrotando a Bat-Família aqui, numa animação de PowerPoint. Negócio lamentável o ponto que a gente chegou numa animação da DC. Caraca, velho, a gente inverteu os polos, que agora a Marvel tem uma animação boa com X-Men 97... e a DC tem uma desgraça como essa? Depois dessa abertura aí, que dura mais ou menos uns 5 minutos, só serve pra dar essa deixa aí que o Batman vai ficar meio brigado com a Bat-Família, a gente vai pra 35 minutos de flashbacks. Não tô brincando, não. Tem 35 minutos de flashback. E que fica alternando entre a origem da Supergirl, desde Krypton, que a gente já não tinha visto, só que tem um plot twist aí, porque a gente vai saber um pedaço que a gente não tinha visto. De que ela foi salva pelo Monitor e ela ficou na nave com a amnésia dele, ficou aprendendo várias coisas lá com o Monitor. Enquanto que a gente também vê a origem do pirata psíquico na Terra 2. E vocês lembram daquele negócio que todo mundo ficou reclamando que o Aquaman era nazista? Pois é, aqui eles explicam que tudo isso foi por causa do pirata psíquico. É culpa do pirata psíquico. É tudo culpa do pirata psíquico. E aí vai ter flashback do Charles na adolescência, quando ele tava com a família dele, quando ele tava no colégio, ele começou a matar pessoas no colégio, quando começou a guerra, quando ele virou pirata. E, cara, pra que tanto flashback com esse personagem? Nem o Batman nesse universo tem uma origem tão detalhada quanto o pirata psíquico. Olha o que eles estão fazendo! Ai, deixa eu me acalmar aqui. E o ponto todo que eles estão fazendo esses flashbacks com a Supergirl e o Pirata Psíquico é que, na teoria, a gente entenda melhor as motivações de cada um do que eles vão fazer lá no terceiro ato, para que não seja uma solução meio que do nada. E tudo isso na teoria, porque eu não me importo com o Pirata Psíquico, eu tenho certeza que você também não se importa com o Pirata Psíquico, eu me importo com o Batman, mas também o Batman só fica brigando com a Bat-Família, eu me importo com o Superman não faz nada nessa animação. Eu me importo com a Mulher Maravilha e a Mulher Maravilha vai fazer alguma coisa, mas também é bem inútil. E com isso a gente chega no minuto 50 da animação, gente. Minuto 50. E não tem de fato um verdadeiro protagonista pra ela. É pra ser o Batman? É pra ser a Supergirl? Ou, tipo, eles não querem realmente ter um protagonista? E é a partir daqui que também vai ter, de fato, a continuação da história depois do que aconteceu na parte 1, com a Liga da Justiça, junto com o Monitor, protegendo as torres, porque aquelas ondas de antimatéria continuam atacando as terras. E eles precisam fazer isso, só que o problema é que essas ondas estão ficando mais fortes. E é aí que surge aquelas sombras do anti-monitor, que também tem nas HQs, e os heróis da Liga se dividem em várias terras para realmente proteger as torres. E isso é meio que para justificar, né, o termo crise nas infinitas terras. De fato, tem várias terras, elas estão em crise, e eles têm que salvar essas terras. Aí tem um monte de terra ali que tem no lore da DC, a dos Cavaleiros, do Kamandi, mas eles realmente vão focar nas terras das Amazonas, na terra que tem a Bat-Família e o Batman tá lá, e a terra que os outros heróis da Liga também estão, que é a terra principal. Cada uma dessas terrazinhas aí vai ter uma subplot. A terra que a Mulher Maravilha vai, que tem as Amazonas, é que é uma terra que as próprias Amazonas conquistaram o planeta e aprisionaram todos os homens. E aí, cara, eu não sei porquê, mas o filme da Crise nas Infinitas Terras coloca a Mulher Maravilha para discutir com a Hipólita de um outro universo, que elas têm que liberar os homens que estão presos nessa Temícera para ajudar no combate contra as sombras. Cara, pra que perder tempo com isso? O que essas pessoas que mal sabem lutar vão ajudar? Já tem um monte de herói ali que não consegue sequer deter as sombras. Toda essa subplot absolutamente inútil ficar comendo tempo do que realmente importa. Aí tem a subplot da terra do Batman da Bat-Família, que, meu Deus, é horrorosa. Porque aquele atrito do Batman com a Bat-Família que tem lá no início da animação, eles puxam aqui e esses sentimentos são aumentados por causa do pirata psíquico, que trai a equipe por causa do anti-monitor, e ele aflora o pior dos sentimentos do Batman e da Bat-Família e eles ficam lutando entre si. E o Batman, sob influência do pirata psíquico também, vai soltar algumas frases lamentáveis. Ah, eu fiz certo em deixar o Dick Grayson da minha terra no orfanato. Olha, até dá pra dar um desconto nesse diálogo horroroso, diga-se de passagem, porque ele tá sob o efeito pirata psíquico. Mas o que eles estavam pensando com essa subplot, velho? Porque assim, ó, vamos voltar pra primeira parte e tentar entender o que eles queriam fazer com isso tudo. Porque na minha opinião, quando eles fizeram aquele arco do Batman na primeira parte, era pra fazer o Batman perceber que ele não precisa ficar solitário. Ó, quero ter família, quero adotar o Dick Grayson, vou ter um Robin. E beleza, é um arco interessante usar essa Bat-Família pra fazer o Batman perceber isso. Só que isso foi
na primeira parte, gente. 1h30 naquela parte. Agora a gente tá numa outra animação que tem mais 1h30 e eles ainda estão batendo a mesma tecla. E depois que o pirata psíquico perde a influência que ele tem com as pessoas, o Batman também não pede desculpas pelo que aconteceu, sabe? Fica todo mundo meio que brigado ainda. Então quando você olha o todo, a parte 1 teve essa introdução, aí teve essa parte 2 eles brigaram, né? E na parte 3... aí sim ele vai querer ter uma Bat-família. Eu não acho que eles conseguiram conduzir bem esse negócio, porque até antes do Pirata Psíquico e depois do Pirata Psíquico, o Batman tá meio que whatever. Parece que ele não aprendeu nada com a parte 1, aí vem a parte 2 que resetou pra antes, aí na parte 3, aí sim, tudo bem. E a outra subplot da Terra 1 é os heróis protegendo a torre, custe o que custava, depois vai aparecer a Doutora Luz, vai brigar com Lanterna Verde, um monte de diálogo aleatório, sem peso nenhum. Aliás, peso é uma coisa que essa animação não tem, né? A Mulher Maravilha da Terra 2 vai desaparecer junto com aquela Terra das Amazonas, e ela de fato desapareceu ali, sumiu, como tem em Crise nas Infinitas Terras. E cara, é a Mulher Maravilha que você desenvolveu lá na Sociedade da Justiça, que foi uma baita Mulher Maravilha. E aqui ela desaparece, ninguém lamenta a morte dela, o Superman da Terra dela, que é o marido dela, né, não fala nada, sequer aparece. Cadê a emoção? Cara, assim, ó, eu entendo que Crise nas Infinitas Terras é uma saga difícil de adaptar. É difícil pra caramba. Tem 50 anos de história da DC ali que os caras fizeram um milagre de contar aquela história e ser boa. Na verdade é muito boa. Mas o que fazia aquela história funcionar era o seu apego com os personagens ali. Porque vai ali e a Supergirl morre, né, no meio da HQ. E pô, ela morreu, cara. A Supergirl morreu. O Flash vai e se sacrifica. E daí tem uma página super icônica com o Flash desaparecendo. E aí nessa parte 2... né? A Mulher Maravilha sumiu, whatever. Ainda acho que ela vai aparecer, mas também não importa o fato dela aparecer depois, porque quando ela morre, você tem que acreditar que ela morreu de fato, tem que ter uma cena dramática ali. E nem isso eles fazem. E em paralelo que tá tendo as subplots da Terra, tem a subplot da Supergirl e do Pirata Psíquico. Porque o Pirata Psíquico do nada vai ser pegado lá pelo Antimonitor, como realmente acontece na HQ. E o Antimonitor, que aqui aparece só com uma luz branca, a verdadeira aparência dele não é mostrada. Ele dá aquela argumentação de Antimonitor, posso te transformar num deus, você vai ter sua própria terra, aquele papinho que também tem nas HQs. Aí o Pirata Psíquico realmente vai pro lado do mal, começa a passar aqueles sentimentos ruins pras pessoas, afeta o pessoal que tá nas terras. O que vai nos levar pra Supergirl querer depois matar o Monitor, porque o Pirata Psíquico vai fazer a cabeça dela e no finalzinho ela vai lá e mata o Monitor. Mais ou menos como acontece na HQ, que no caso é a precursora, mas nessa versão aqui do desenho a Supergirl também é a precursora. E o argumento todo do roteiro de fazer todos esses flashbacks é pra gente entender por que a Supergirl vai chegar ali pra matar o Monitor. E tipo, precisava ter 30 minutos de flashback pra tentar justificar que a Supergirl tinha uma rusga com o Monitor porque aconteceu coisas no passado dela, tipo... whatever, dane-se. Ah, sim, gente, e também tem uma outra coisa, porque tem um sub-arco aí pro Monitor, de que ele era um cara muito distante, que não se importava, que ficava monitorando os grandes eventos ali do universo, e que no final da história ele realmente se importa com aquelas pessoas que estão ali. E ele até aceita fazer um grande sacrifício, que é o fato dele se deixar ser morto pela Supergirl. Na parte 3, eles devem explicar a mesma coisa que acontece nas HQs, que o Monitor fez isso de propósito, para ele morrer, porque daí quando ele morre, ele libera uma grande energia pelo universo, e aí com isso dá uma amenizada na crise, até depois o Anti-Monitor aparecer de novo. E esse arco aí é bem qualquer coisa, mas pelo menos teve um pouquinho mais de tempo pro Monitor ter algumas frases maneiras que ele não teve na parte 1. Foi uma tentativa de tentar desenvolver mais o Monitor, mas eu também não me importo mais. E a parte 2 termina ainda num cliffhanger com um monstro gigante das sombras aparecendo e a Liga da Justiça começando a enfrentar ele. O que eu também acho que foi um grande erro, porque a animação não tem nenhuma grande cena de ação, sabe? Tem cenas de ação, os caras ficam lutando com as sombras, ficam lutando contra os heróis ali, só que também é, tipo, feito de qualquer jeito na animação PowerPoint do Tomorrowverse, né? Vocês sabem. E ao terminar essa parte 2 sem ter essa batalha aí com esse monstro, eu acho que foi até pior, porque evidenciou o quanto que as outras cenas de ação são piores ainda. Cara, é assim, ó, é impressionante como que nadinha dessa animação presta. Depois da parte 1, como eu disse, eu esperava que pelo menos o roteiro ficasse no mesmo nível. Mas aí a gente saiu de um roteiro nota 7,5 e foi para um roteiro nota 2, que não sabe o que fazer, começa a jogar um monte de subplot do nada, não tem peso nenhum nas ações dos personagens, um personagem morre importantíssimo pro Tomorrowverse, que é a Mulher Maravilha, ninguém se importa, velho. Lanterna Verde, Beware My Power, melhor que essa animação. Liga da Justiça War World, que é horrível. Eu acho que tem um roteiro
que pelo menos tenta fazer alguma coisa diferente. Embora seja muito ruim aquele terceiro ato, mas esse terceiro ato também é muito ruim. E o segundo ato dessa animação é horrível. Olha, eu não pensei que eu ia ficar tão brabo com essa animação, mas eu fiquei. Essa animação é muito ruim. Sinto muito, gente. Termina logo esse Tomorrowverse. Termina logo. Outra coisa que eu acho que foi um grande erro foi segurar o Anti-Monitor para a parte 3. O Anti-Monitor na HQ original aparece o quê? Na edição 4, na edição 5. O Marv Wolfman naquela época já sabia que não dá pra fazer uma mega saga de 12 edições sem mostrar a cara do vilão, sabe? Tu precisa ter o cara antagonizando ali pra ter corte, pra mostrar, desenvolver ele de vez em quando, falar das suas motivações. E aqui a gente se contenta com a luz divina dele aparecendo e argumentando com o pirata psíquico. Não, péssimo. Nem pra fazer uma cena pós-crédito que ele aparece das sombras ali, nada. Se a gente somar a parte 1 com a parte 2, já tem 3 horas de animação. Já tem 3 horas de material bruto de animação de Crise nas Infinitas Terras que não chega nem aos pés da HQ. De novo, eu não quero que seja igual a HQ, eu entendo que tem que fazer adaptações, mas vamos tentar entender os próprios pontos fracos e os pontos fortes da HQ original e tentar evoluir eles. Claro, na parte 1 eles até conseguiram relativamente bem com a parte do Flash. Aqui, péssimo. Arco do Batman não funciona, arco da Supergirl também não funciona, arco do Monitor, péssimo. Outros personagens coadjuvantes estão ali só de figuração. O Questão também é uma piada. E isso que eu não falei das inúmeras cenas ruins da animação. As cenas de ação são muito chatas. Olha, eu até poderia passar um pano maior se fosse uma animação mais competente, você sentisse que teve um grande investimento, que tem um orçamento ali. Mas não, cara, é os mesmos problemas das outras animações do Tomorrowverse, só que ainda pior. Parece que cada vez que a gente vai avançando nesse universo, menos dinheiro eles têm pra fazer a animação. E o resultado é sempre algo pior. E ok, chegou a hora da nota. Vou ser duro, foi uma animação muito ruim. Vou dar nota 13,5, na boa. Eu até acho que a animação do Injustice, que eu tanto reclamei há uns 2 anos atrás, ela consegue ser melhor do que essa animação. Nossa, eu não acredito que eu tô dizendo isso, mas ela consegue. A animação da Piada Mortal é melhor que essa animação. Meu Deus. Mas enfim, é isso. Que termine logo o Tomorrowverse. Tô só pelo Creature Commandos e pro Watchmen. O Watchmen nem tanto, porque eu tô achando que também vai ter o mesmo orçamento que essas animações ruins aqui. Mas o Creature Commandos não. O Creature Commandos tô apostando que vai ser uma animação bem legal. Sinceramente, é o que nos resta. O Creature Commandos e esperar o milagre que a animação do Watchmen tenha dinheiro. Porque olha, tá difícil. E de novo, parabéns pro Tomorrowverse, que nesse universo tão pequeno conseguiu ter as 2 piores animações da história da Liga da Justiça. Warworld e agora Crise nas Infinitas Terras, parte 2. Parabéns, um grande feito. Talvez insuperável. Mas enfim, gente, eu fico por aqui, esse foi meu desabafo. Tô com muita raiva dessa animação, fazia tempo que eu não ficava com raiva numa animação da DC. Mas também é só minha opinião, de repente você gostou da animação, cada um tem a sua opinião. Comentem aqui embaixo, galera. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo analisando Crise nas Infinitas Terras 2. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.